Vamos com o hino do Galo pra gente começar a falar do Atlético, velho. Inclusive o Yuri, o pessoal tá organizando a mega pelada da firma na quarta-feira que vem. Tem gente que botou o nome na lista aí, até o Iago, olha lá que estrupício, velho. Iago joga bola onde, gente? Dançando igual o Ronaldinho Gaúcho atrás do Daniel Seabra, que vergonha. Deus. Iago joga bola onde? Iago tá fazendo uma propaganda danada aí, rapaz, do maior jeito de boleiro que tem, né? Bicho, o Iago tem cara, não sabe nem pilotar a moto dele, quem dirá chutar uma bola pro gol, né, o Iago? Mas o pai tá diferenciado, viu? Nossa. Te falar uma coisa, viu? Um abraço pro nosso querido Iago Chinerai. Lemos, Hugo Chinerai e a Carol Oliveira na live. Ô, Giovana Oliveira, vamos falar do Galo, que temos de novidades no Atlético nesta Atlético, quinta. pelo menos tem gente que joga bola de verdade, né? Opa! Assim disseram, né? Cutucado, hein, Iago, a situação tá boa pra você não, viu, Coitado, eu irmãozinho? nunca vi ele jogar, tadinho. Não, mas tem que. Precisa não, tá? Precisa não. Ô, Giovanol, como a gente te chama aqui na redação, conta pra gente que temos de quentes do Atlético nesta quinta-feira, Giovana. A principal é a permanência do Rodrigo Caetano, né, Rafa? Já havíamos falado sobre isso há muito tempo, os diretores do Atlético também, durante essa semana, na terça-feira, no dia da reeleição do presidente Sérgio Coelho, ele já havia falado que não contava com a outra possibilidade da saída do Rodrigo Caetano, e hoje o Atlético, então, oficializou a permanência do diretor de futebol, pelo menos para o ano de 2024, temos essa certeza, né? Ele que tem contrato até 2026, porém, a partir do ano que vem, ele poderia deixar o Atlético sem qualquer tipo de multa. Inclusive, na postagem do Atlético, o clube até mesmo reafirmou que também já falávamos que outros clubes estavam fazendo propostas ao Rodrigo Caetano, e um deles, que já sabemos, é o Corinthians. Então, o Corinthians deu adeus aí ao tão sonhado Rodrigo Caetano, que vai sim ficar aqui no Atlético em 2024. Pois é, eu queria chamar o Breno Galante também pro bate-papo, sim o grande fato, a grande notícia do Galo no dia, e excelente essa permanência do Rodrigo Caetano, né, Breno? Porque é a continuidade de um trabalho que tem dado certo, o cara que ajudou a montar esse elenco, que bateu campeão de quase tudo em 2021 e que tem trabalhado aí já há um bom tempo no Galo, Breno. Um abraço pra você. Boa tarde, Rafa, um abraço para você, para Giovana, Seabra, turma de casa. Uma ótima notícia para o torcedor atleticano, né? E a SAF chega aí já mostrando qual é o seu intuito: continuidade. O Atlético busca uma continuidade, coisa que a gente não viu nas últimas temporadas, e a gente está começando a ver nessa temporada, com a permanência de Filipão, com a permanência de Rodrigo Caetano, com a renovação de contrato de alguns jogadores importantes para o elenco do Atlético. Então eu vejo com muito bons olhos essa situação. Acho que o Atlético vai largar na frente no planejamento de 2024. Aqueles que questionam o trabalho do Rodrigo Caetano, Rafa, são 6 títulos desde quando chegou o Atlético em 2021. 3 mineiros, 1 brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa dos Campeões. É inegável que ele montou boas equipes nesses anos, e o Atlético foi um time que brigou lá em cima. E até fiz uma relação aqui, Rafa, só para poder destacar. 2021, Rodrigo Caetano contratou 6 jogadores: Hulk, Dodô, Nátio, Tietê, Diego Costa, e teve o retorno do Nathan Silva. 2022, 9 jogadores: Ademir, Fábio Gomes, Godin, Otávio, Júnior Alonso, Gemerson, Kardec, Pedrinho e Pavon. 2023, mais 9 jogadores: Paulinho, Fux, Paulo Henrique, Edenilson, Patrick, Igor Gomes, Saravia, Lemos e Batalha. Tem muitos torcedores que julgam o diretor de futebol pelos erros e acertos em contratações. E aí, se eu levantar esse aspecto, Rafa, 24 nomes eu disse agora. Para mim, 3 nomes foram equivocados: Fábio Gomes, Godin e Paulo Henrique. Esses, para mim, realmente foram erros aí de contratação. Então eu acho que o saldo do Rodrigo, pelo menos na minha opinião, é muito positivo nessas 3 temporadas que ele está à frente do Atlético, e merece sim mais, né, dar esse prosseguimento aí junto ao Atlético, na minha opinião, Rafa. A gente ouviu os nomes que você falou aí, viu, Breno? Esses 3, eu vou te falar que pra mim a maior decepção
foi o Godin. Mesmo não esperando tanto dele, pela idade avançada, sabendo, com todo respeito, tá, Godin? Sabendo que a geração da seleção uruguaia tava bem velha já, né, Daniel Seabra? Tava precisando dessa transição pra trazer a molecada. Só que você olha pro Godin e vê que o cara é bom pra caramba e tava na Europa, você esperava um pouquinho mais dele. O Fábio Gomes e o glorioso Paulo Henrique, né? Os dois, você não gera muita expectativa em cima desses dois. Mas fazendo uma avaliação, Seabra, eu acho que mais acertos do que erros aí do Rodrigo Caetano, né? Ah, com certeza. E tanto que o Rodrigo Caetano estava sendo disputado a tapa aí no mercado nacional, né? Todo mundo queria. Ele foi falado em vários clubes aí, o principal deles, o Corinthians. O Corinthians estava realmente com bala, querendo buscar o Rodrigo Caetano e tal, vamos reformular aqui. E essa permanência dele aí é ótima. Eu acho que sobre esses nomes aí que o Breno falou, decepção é quando a gente, como o Rafa falou, é o Godin, quando a gente acha que vai e não vai. O Fábio Gomes e o Paulo Henrique, né? A gente sabe, o Fábio Gomes principalmente, vamos combinar que foi uma contratação deveras esquisita, viu? Um tanto quanto estranha, mas enfim, faz parte do futebol. Agora o Godin realmente aquela contratação foi errada? Não, foi certíssima. Ele, pra mim, era um cara que daria muito certo, ele tem cara de Atlético e deu tudo errado. Faz parte, acontece no futebol, o que a gente cansa de falar. Mas entre erros e acertos aí, eu acho que o saldo do Rodrigo Caetano é muito positivo. Ele conseguiu fazer um bom trabalho realmente no Atlético, conseguiu bons resultados. Os jogadores que a gente fala que ele contratou também é até um certo exagero, né? Porque ele fez ali o meio de campo, ele trabalhou para isso, mas tem toda uma equipe, né? E ele faz parte dessa equipe. Ele é a ponta do iceberg, vamos chamar assim. Mas esse trabalho dele, ele tem uma boa entrada no mercado, ele tem ele é bem reconhecido no mercado, né? Ele tem esse reconhecimento profissional. Então, quando o Rodrigo Caetano entra em contato, a turma já leva a sério, né? Já acha que realmente pode acontecer uma negociação e tal. Eu acho que essa credibilidade dele no mercado aí pro Atlético é muito bom. E o trabalho dele, claro, tá aí o resultado, né? O Atlético foi terceiro colocado depois de ganhar em 2021 tudo e tal. Eu acho que a permanência dele é muito importante nesse momento para ele começar mais uma vez, né? Recomeçar um trabalho no Atlético. É isso, pessoal. Então o Rodrigo Caetano fica. Fala, Breno. Não, é só em cima disso que o Seabra falou, só vou dar um exemplo sobre a credibilidade do Rodrigo Caetano. Ano passado, no lançamento do livro do Hulk, em abril do ano passado, eu estive com a Marisa, que é advogada e braço direito do Hulk, e ela me disse: o Hulk só veio para o Atlético por conta do Rodrigo Caetano, pelo projeto que foi apresentado pelo Rodrigo Caetano e pela credibilidade que ele tem junto a gente. O Hulk acreditou, deixou de optar por propostas financeiras melhores do que do Atlético que ele tinha, mas ele optou por vir para o Atlético por conta do Rodrigo Caetano. E lá na Bahia, no último jogo do Atlético, o Paulinho também, quando eu entrevistei, ele deixou bem claro, ele falou: olha, tudo que o Rodrigo Caetano me propôs para o Atlético está acontecendo. E por isso o meu desempenho está sendo tão bom. Eu acreditei, eu confiei, e eu estou aí vendo que a realidade foi dita pelo Rodrigo. Então, cara, isso é muito importante nesse meio do futebol. O Seabra falou uma coisa que realmente é muito importante: credibilidade. Rodrigo Caetano tem isso no meio do futebol. Show de bola, Breno. São 5h14. Eu sigo contigo agora, Giovana Oliveira, pra gente continuar falando do Galo aqui no programa. Ô, Rafa, acho que é um assunto até que é pouco abordado por todo mundo, né? Mas é algo que eu já venho notando há algum tempo, principalmente em relação ao volante Otávio. Ele que tem sido acompanhado por um grupo de análise tática, e nós conversamos com um deles, o Guilherme Machado, mais cedo. Ele falou um pouco sobre como esse trabalho em volta ao Otávio. E eles começaram o trabalho com o Otávio em junho deste ano, e foi ali, muito bem, que nós conseguimos perceber como o Otávio melhorou dentro de campo. Acho que daqui a pouco até perguntar pro Seabra sobre isso, porque querendo ou não, o Otávio conquistou a titularidade mais nesta reta final do Campeonato Brasileiro, e foi muito por conta desses relatórios semanais que o pessoal do Taticalizando foi enviando ao Otávio. Ele falou muito sobre o que fizeram com que o Otávio evoluísse, né, nos duelos defensivos. Eu até anotei aqui:
foram os pormenores envolvidos em situações de segunda bola, entendimento da abordagem defensiva de acordo com cada circunstância e também em relação às construção de jogadas, que foram os pormenores envolvidos em situações de segunda bola e o entendimento da abordagem defensiva de acordo com cada circunstância. Tanto é que isso influenciou diretamente em outros indicadores do Otávio, em que ele conseguiu a capacidade de acelerar transições ofensivas, jogar a poucos toques e identificar vantagens. Seabra, eu queria que você falasse desses... Disso aí tudo que você acabou de falar, não, né? Não, você não vai conseguir entender. Não, eu queria que você falasse, tipo assim, realmente, como que foi essa melhora gradativa do Otávio no Campeonato Brasileiro, mas principalmente no Atlético nessa temporada, que ele não vinha conquistando tantos bons jogos, mas ali no segundo semestre conseguiu conquistar, querendo ou não, o Felipão e ser aí titular absoluto do Atlético. Mostrou bola, né? Mostrou bola. O Otávio vinha sendo muito questionado. Eu me lembro lá mais próximo do início do ano, Libertadores, Campeonato Mineiro e tal. Quando se falava que o Otávio entraria no meio de campo ali, todo mundo e o Cudê jogava com um volante só, né? Então já tinha aquele problema, quem é que vai entrar? Vai ser o Otávio, nossa senhora, e agora e tal. E de repente a coisa foi mudando. O Otávio começou a mostrar a bola. O torcedor precisa entender às vezes também que o jogador ele carece de um tempo de adaptação. Futebol não é estalar o dedo, não é um passo de mágica. De repente o Otávio entrou no time e vai jogar bola. Pode acontecer? Pode, mas pode não acontecer também? Pode, e é muito mais comum, inclusive. O cara tem que, vamos conhecendo ali, vamos ganhando entrosamento, o esquema com um volante só, depois o esquema com 2 volantes. Otávio e Batalha fizeram um bom meio de campo em vários jogos aí. Ele conseguiu manter um alto nível, né? E quando o Batalha saiu, junto com o Zarate também, conseguiram manter um bom nível ali no meio de campo. Eu acho que o Otávio, tanto que ele foi eleito aí nessas seleções aí do futebol mineiro, né? Dessa temporada, acho que o Otávio tá em aqui todos, mesmo a gente né? colocou. A gente colocou, nós votamos nele. E de forma justa, né? Pelo bom futebol que ele mostrou. E a chegada do Luiz Felipe Scolari, eu acho que melhorou ainda mais pro Otávio, né? Porque ele joga com 2 volantes, aí sim, né? Com o Otávio e Batalha, o Zarate também depois. O Edenilson também chegou a jogar ali. Ele tem um esquema que favorece o estilo de jogo do Otávio. O Otávio cresceu muito. O cara estava jogando na França, jogando na Europa. Sim. O cara não é um cabeça de bagre, não é um perna de pau. Tem que esperar um pouco pro cara se adaptar. Agora eu acho que o Otávio está plenamente adaptado ao time e vai começar a temporada como titular, né? E em relação à análise de desempenho, eu já conversei com alguns jogadores e ainda há muito tabu dentro disso no futebol. Muitos falam assim que não é legal fazer porque eu vou conversar sobre futebol com uma pessoa que nem joga futebol. Mas não é bem assim, tanto que a gente consegue identificar todos esses pontos na jogabilidade do Otávio nessa segunda temporada. E o Guilherme falou algo muito importante sobre por que os jogadores têm que fazer isso. Porque o futebol não é só você pegar a bola e jogar o futebol, né? Para que o atleta evolua e compreenda mais sobre o jogo em si, sobre o contexto em que ele atua, é necessário fazer essa análise de desempenho. É fazer com que o atleta veja os motivos pelos quais um determinado indicador de desempenho qualitativo foi executado de maneira positiva ou se tem algo a melhorar. Então, eu acho que realmente isso vem conseguindo chegar mais no mercado do futebol, principalmente profissional, para que os jogadores consigam entender o porquê e o que ele está executando dentro de campo, que não é realmente você só pegar a bola, começar a jogar ali, mas sim entender diretamente junto, né, com uma construção com o estilo de jogo do Felipão para assim construir bons jogos e fazer uma boa temporada como foi o Otávio. Eu acho que isso é muito talvez da nossa cultura aqui no Brasil, porque você vê o esporte de alto rendimento fora do país, futebol americano, por exemplo, que é um tema que tá em alta, né, por conta desse jogo da NFL no Brasil. Sim. O cara tá lá na beira do gramado com um tablet durante o jogo, vendo a performance dele e falando, velho, eu tô errando toda hora que eu tento um passe aqui pela direita. E o cara no fone de ouvido ali, gritando lá da cabine, falando, meu amigo, jogada de corrida não tá dando certo por conta disso, isso e daquilo outro. Na NBA você tem isso, até no beisebol, velho. Você acha que não tem tática no beisebol? É só rebater bolinha pra lá e pra cá, mas tem. Os caras analisam isso. Então acho que é muito talvez da nossa cultura de não focar tanto nessa parada. E eu não lembro se foi o Breno Galante, ele tinha falado desse pessoal da Taticalizando aqui no programa há um tempo já. Eu acho que foi você ou foi a Giovana Pires, enfim. Mas é da hora isso porque
é o atleta procurando a consultoria para que ele veja o que ele pode melhorar. E a equipe deles não é fazendo mexendo os caras, não, mas você vê que tem muito atleta que tá procurando esse tipo de serviço. Vitinho do Bragantino, o próprio Vitor Roque também é da equipe da Taticalizando. Tem atleta até do Cerro Porteño do Paraguai. Então, legal também ver, né, que vem do jogador, ou pode partir do jogador também, né, Breno? Essa ideia de, poxa, preciso melhorar a minha performance. A vida do cara é isso, velho, é o trabalho dele, né, Breno? Rafa, eu comentei isso um tempo atrás aqui, porque eu fiz uma live com o Otávio, né? Até foi quando ele estava suspenso e, se eu não me engano, ele não foi jogar contra o Internacional. Acho que foi isso, foi contra o Fortaleza, enfim. E nós conversamos, e no meio dessa conversa ele levantou essa história do Taticalizando, né? Ele faz aulas, é um suporte que ele tem online, e eles também editam vídeos para mostrar o posicionamento dele, para ele entender melhor, né, o desempenho dele, o que ele deveria ter feito de diferente numa determinada jogada. Ele estava me explicando e realmente é algo muito interessante. Isso mostra o interesse que o jogador tem que ter para poder melhorar o seu potencial, não só no dia a dia no clube, ele também pode buscar outras alternativas fora do clube. E não é só nesse aspecto, né? Porque o Hulk trouxe para o Atlético uma cultura muito interessante, que não é só aqui que ela é feita hoje, né? Você vê os Instagrams de vários jogadores, de você ter um suporte também de um preparador físico. O Otávio tem o mesmo preparador físico do que o Hulk, o Everson tem, o Edenilson tem, o Hulk, e aí, coincidentemente, esses nomes todos cresceram no Atlético. O Everson fez uma boa temporada, Edenilson, o Otávio cresceu. Também temos que colocar o que o Seabra falou, né? A mudança do Filipão naquele jogo contra o Grêmio, o 7º jogo do Filipão na frente do comando do Atlético, quando ele encaixa a dupla, resolve jogar com 2 volantes, Otávio e Batalha, isso melhorou muito o desempenho do Otávio, que até então era só reserva, e ali ele começou a adquirir uma titularidade, tendo um companheiro para poder ajudá-lo ali. O Batalha é um jogador mais técnico, o Otávio é um jogador mais de desconstrução de jogada, enfim, todos esses aspectos hoje são importantes para os jogadores. Eu acho que esse suporte que o jogador busca fora é profissionalismo, Rafa, e os jogadores não podem parar no tempo também não. Então é muito importante isso, mostra o interesse deles de crescer cada vez mais em busca dos seus objetivos. Agora, a gente já tinha falado sobre elenco do Galo, né? Partindo agora para os assuntos da temporada 2024, a gente está falando desde o início da semana que o Galo renovou com quase que 95% do plantel, apenas alguns atletas ainda com a situação indefinida, claro, né? Na expectativa de análises por parte da direção, quem pode vir para compor esse elenco, alguma negociação que possa pintar nessa janela do meio do ano, do fim do ano, mas tem uma matéria interessante da Charoa, digamos assim, que não é bem Charoa, né? Porque o Giovana dela é escrito de um jeito, da Giovana Pires é de outra forma, mas tava enfim. Com a cara que tava custando entender o que é Charoa. Charoa, eu brinco, a chará mulher. E aí, cara, tem uma matéria da Giovana Pires falando sobre o elenco do Atlético, né? 70% do elenco multicampeão em 2021 não está mais no clube, Giovana Oliveira. Isso mesmo, o Atlético divulgou ontem, né, a saída do Johan e também contando com a aposentadoria do Hever. Então temos aí mais 2 atletas daquele ano fantástico do Galo que não estão mais na instituição, né? Restaram então agora no Atlético o goleiro Everson, Matheus Mendes, lateral Guilherme Arana e Mariano, o zagueiro Igor Rabelo, os meio-campistas Alan Franco, Matias Zarato e os atacantes Hulk e Eduardo Vargas. E um contraponto também é que provavelmente poderemos ter também mais uma saída desse elenco, né? Que é o atacante Eduardo Vargas, que também pode ser que saia na próxima temporada. E Galante, eu queria até ver com você em relação a esses jogadores que já saíram, porque querendo ou não também trouxeram alguns benefícios ao Atlético, principalmente financeiros, né? Tivemos aí a maior venda, que foi do Júnior Alonso, ele que saiu em cerca de 47 milhões de reais em janeiro de 2022, e a última, o volante Alan, né, que deu aí 30 milhões de reais aos cofres do Atlético. Você acha que, querendo ou não, foi bem mais benéfico do que do outro lado? Olha, Giovana,
todo jogador tem o seu ciclo no clube, né? Não adianta você querer eternizar os jogadores, porque tem uma série de coisas que pesam ao longo do tempo, questão de idade, questão da formação do elenco que vai mudando, é o estilo de jogo do treinador que é diferente. O Cuca tinha uma maneira de jogar, hoje o Filipão tem uma maneira diferente de jogar. Acho que essa reciclagem no Atlético, ela é necessária. O Atlético até em 2022 tentou manter a base de 2021, mas a gente viu que não deu certo. E não acho que foi por conta da mudança de treinador, por causa do Turco, até porque resgataram o Cuca no meio da temporada e ele não conseguiu fazer o time ter o mesmo desempenho de 2021. E a maioria dos jogadores estava naquele elenco de 2022. Acho que é normal isso. Agora, o principal desafio, quando você desmonta um elenco como esse, é você conseguir peças que supram aquele desempenho do time. E o Atlético teve dificuldades. Hoje, por exemplo, eu sinto muita ausência nesse time. De todos os que saíram, se eu fosse elencar 2 jogadores que eu acho que seriam essenciais para esse time de hoje, o Nacho no meio de campo, que eu acho que o Atlético sente uma criatividade no meio de campo, e o Keno no seu 1 contra 1, naquela situação de velocidade, transição rápida. Então eu acho que é normal essa mudança, mas o Atlético ainda ficou devendo um pouco a questão de peças para repor a altura desses que saíram. São 5h27. Ô Seabra, só ainda nesse tema aqui das mudanças, né, no elenco do Atlético, os atletas que saíram, tem aí na nossa matéria aqui, ó, o elenco de 21 goleiros. Everson continua no Galo, Matheus Mendes continua no Galo, Rafael e Jean vazaram. Zagueiros, o Júnior Alonso tá quase no Vasco, né? Já vazou, Nathan Silva tá lá no México. O Hever se aposentou, Igor Rabelo é o único que continua no plantel, Micael era o outro defensor. Laterais, Mariano e Guilherme Arana são os que ficaram, Guga e Dodô já deram linha. Meias, o Alan lá no Flamengo, Jair no Vasco, Tietê no Botafogo, o Neto também já saiu, o Nacho voltou pro River, o Zarate ficou, o Natan já vazou, o Johan saiu recentemente, o Dylan Borreiro, o Caleb também, Caleb tá no Fortaleza inclusive, só o Alan Franco e o Zaratio, né, dessa listinha aqui que eu falei. E no ataque saíram já Keno Savarino, Diego Costa, Sacha, Savinho e Echaporã. Ficaram Hulk, o Vargas e só, meu amigo. É muita Hulk, coisa, né? hein? Ficou o Hulk. É, o Hulk, né? Porque Vargas? O Vargas também já tá pra sair, né? O Vargas já tá. Enfim, eu concordo com o que o Breno falou, é isso mesmo. Eu acho que tem. Às vezes o torcedor fica muito saudosista, fica muito, pô, mas o fulano vai sair e tal, foi campeão de tudo em 2021. Futebol é assim, gente. Futebol é assim. O Atlético é muito maior do que todos os jogadores que passaram aí, treinadores, etc. E o Atlético continua, segue o ciclo. O futebol é assim. Contrata aqui, dá certo, dá errado, negocia, vende, faz parte do futebol. Às vezes um time se encaixa. Às vezes a gente até tem uma certa dificuldade de explicar alguns times, né? Pô, o time foi montado assim, encaixou, deu tudo certo, a coisa começou, né, a funcionar de uma forma perfeita, assim, o time começou a jogar por música e beleza, deu certo, acabou, depois desfaz mesmo, vai embora, contrata outros, faz parte do ciclo. Eu acho que o jogador também tem que respirar novos ares. O Hulk já tem tanto tempo que ele tá aí, eu até acho estranha essa permanência durante esse tempo todo aí. O Hulk, o cara recentemente falou que ia ficar mais um mês aí, ir embora, mas acabou ficando. É o ídolo do Atlético hoje, né, nesse time atual, é o Hulk, sem dúvida nenhuma, principal jogador, principal nome, destaque, ídolo, já tá há muito tempo. Eu acho que até o próprio Hulk, a torcida do Atlético também tem que começar a se preparar, porque daqui a pouco o Hulk também vai procurar novos ares, e é normal, faz parte do futebol, tem nenhum problema. Vai ficar aí pro ano que vem? Vai. 2025? Ninguém sabe. E vão chegar novos jogadores e a vida segue, é assim mesmo. É isso, pessoal, chegamos ao fim do primeiro tempo do Galo aqui no programa. Você volta daqui a pouquinho, Giovana? Volto, vou pensar no seu caso. Tá bom, então hoje não tem jogo do United, era pra você estar mais tranquilo. Ah, ó. Temas sensíveis para Giovana Oliveira, Lélio Gustavo e Pedro Abílio, o Manchester United. Ele tira a paz dos nossos 3 colegas aqui da emissora. Eu já tô anestesiado mesmo,
Nem aí pra essa... Eu nem gosto de futebol. A gente trabalha com isso, mas nem gosta, né, Giovana? Ô, Breno, pra gente fechar sua participação, mais algum detalhe por aí, velho? Ô, Rafa, eu tô igual a todos os demais torcedores do Atlético, de olho lá na Espanha, para ver que fim vai ter essa situação do Savinho, né? Diz que o Barcelona tá interessado no Savinho, que tá matando a pau lá no Girona e também tá concorrendo aí, né, ao prêmio de melhor jogador jovem do mundo. Já pensou, rapaz? E tem muito torcedor do Atlético que não achou legal ele ter saído como saiu, mas se o Barcelona fecha com o Girona, o Atlético entra numa grana boa aí que poderia ajudar nos reforços. Então, também tô de olho monitorando lá essa situação do Savinho e não quero me envolver nessa questão aí do Manchester não, porque isso aí fica com vocês, futebol inglês, eu deixo com vocês essa briga aí. Abraço pra todo mundo, eu sou da paz, viu, Rafa? Até amanhã. Só pra lembrar, né, o Savinho, apesar de ele estar jogando no Girona, né, Breno, ele tá lotado, digamos assim, no Grupo City, no Troyes da França ainda, né? Ele é do Grupo City, foi emprestado lá pro Girona e rapaz, eu acho que ninguém imaginava que ele ia encaixar como uma luva lá, né? Porque no começo ele não tava tão bem, quando emprestaram pra lá, o menino desandou. Aí o torcedor do coração torcedor atleticano fica apertado, viu, Rafa? É isso aí, por isso mesmo. Agora conferir aqui no Transfer Market, aí no mecanismo de solidariedade, por ser uma transferência da França para a Espanha, ainda que ele esteja jogando na Espanha, aí que o Galo fatura essa grana. Vamos ver, o time dele tá lá, meteu só 4 no Barcelona rodada passada, tirou o Barça pra nada, viu? Por isso que o Barcelona tá de olho, né? Exatamente, você fez mal, agora tu vem pra cá. Vem pra cá. Show de bola. Valeu, Breno, um abraço. Amanhã a gente volta a se falar aqui no nosso programa aqui em O Tempo Esportes.